Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. E da importância que os outros têm para nós também, amém? Nós estamos falando por esses dias, eu já compartilhei com vocês, que nós iríamos falar sobre a valorização de pessoas, e nós falamos isso na primeira quinta-feira desse mês. Nós falamos sobre a importância de você valorizar pessoas. Não existe nada na terra mais valioso do que pessoas para Deus, amém? Embora Ele seja o Senhor do ouro e da prata, Ele valorizou pessoas. Foi por pessoas que Ele enviou Cristo, amém, irmãos? Nós falamos sobre lidar com as diferenças. Na última quinta-feira nós falamos sobre lidar com as diferenças. Pessoas são diferentes umas das outras e nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças, que essas diferenças na verdade não é para nos confrontar, pelo contrário, é para nos completar. Amém, irmãos? Você aprendeu um pouco sobre isso e hoje nós vamos falar sobre interação, ou seja, interagir com pessoas, amém? E antes que a música sente, eu quero que eles cantem uma canção. Depois, eles vão ajustar ainda. Então eles vão cantar no final, tá bom? Mas eles vão cantar. Então você pode se sentar, nós vamos falar sobre interação. A importância de interagir, irmãos, isso também veio de Deus, amém? Você pode, enquanto eu falo aqui, você abre a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 2 e versículo 42. Aleluia. Atos 2, 42. Nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, porque ela é para nós um farol, amém? Olhamos para a igreja constituída por Jesus Cristo, porque de fato ela é um farol para nós. É onde as coisas aconteciam, onde as coisas, irmãos, nos revelavam exatamente como nós devemos ser como igreja. Naquele momento eles estavam totalmente fervorosos, porque o Cristo acabava de ter aparecido para eles depois de ressuscitado e conversado com eles e dado algumas instruções para que eles esperassem ali em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, amém? Então eles de fato cumpriram o propósito, esperaram no mesmo lugar, foram cheios do poder, irmãos, e aí a igreja começou a acontecer, amém? Capítulo 2, versículo 42, você está comigo? Então no capítulo 2 e versículo 2, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina, diga na doutrina. É importante nós perseverarmos na palavra, nós falamos isso semana passada, que nós não podemos excluir pessoas simplesmente pelo fato de termos nos convertido, porque nós somos tendenciosos a isso. Às vezes nos convertemos ao Senhor, então tem aquele nosso parente, nosso irmão, nosso primo que gosta de uma cervejinha e de repente nós começamos a colocar ele de lado. Nós não podemos fazer isso, porque ali tem uma pessoa, amém, irmãos? Então, embora eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles também perseveravam na comunhão, diga comunhão. Comunhão é extremamente importante, irmãos. Quantos de vocês sabem, quem é mãe aqui vai entender do que eu estou falando? Uma criança, quando ela está se desenvolvendo, ela começa a desenvolver as primeiras palavras. É notório que quando você coloca ela em uma creche, ela começa a se desenvolver mais rápido. Ela começa a aprender palavras mais rápido. Por quê? Porque ela está interagindo com outras crianças. Você entende assim, sim ou não? É importante para a criança interagir com outras. Por isso se coloca ele em uma creche, se coloca ele em uma escolinha. Elas começam a aprender coisas que talvez em casa elas não aprendessem. Sim ou não? Por quê? Porque ali tem pessoas no mesmo nível que elas. Entende isso? Então essa interação faz com que as crianças cresçam. A palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai falar mais sobre interação. Vai dizer: em cada casa havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, diga juntos. A importância de nós estarmos juntos, amém, irmãos? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Como pode pessoas diferentes ter tudo em comum? Tamanha a interação. Quando nós estamos de fato juntos, nós começamos a pensar igual, nós começamos a falar igual. Amém, irmãos? Você sabe por que a sua linguagem natural é o português? Diga, porque eu nasci no Brasil. E no Brasil se fala português, amém, irmãos?
Se você nascesse na Espanha, certamente falaria espanhol. Mas você nasceu no Brasil, então por causa do meio em que você convive, você fala a linguagem nativa da terra, sim ou não? Isso quer dizer, você interage com pessoas que falam em português. Eu conheço, irmãos, inúmeras pessoas que já fizeram escolas, curso de inglês, e todos me disseram a mesma coisa. 5 anos de curso no Brasil não equivale a 3 meses morando nos Estados Unidos. Porque quando eles estão lá, eles são obrigados a falar inglês constantemente. E a interação com pessoas que falam inglês faz com que eles desenvolvam muito melhor a língua, porque eles estão interagindo com pessoas que estão falando essa língua. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouco sobre interação. Vamos lá. Voltando aqui, interação. Significado de interação quer dizer interação, ou seja, substantivo feminino, que quer dizer influência recíproca de 2 ou mais elementos. Diga influência. Não é interessante que quando nós estamos juntos com pessoas, você querendo ou não, as pessoas nos influenciam? Sim ou não? É importante saber disso, e isso é muito importante saber que você precisa se associar com as pessoas certas. Porque as pessoas erradas, elas vão levar você para um caminho errado. Elas vão direcionar você para um caminho errado, você querendo ou não. E às vezes você começa a falar igual aquela pessoa sem perceber. Quantos aqui já passaram por isso? De você ficar tão perto de uma pessoa que você se vê falando igual àquela pessoa e você nem percebe que está falando. Não é assim? Só pelo fato de você estar juntos. Então, isso quer dizer influência recíproca. Quando você está junto com alguém, você influencia essa pessoa e essa pessoa também influencia você. Isso quer dizer interação. A psicologia coloca interação como um fenômeno que permite a certo número de indivíduos constituir-se em grupo, o que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para outro. Então, quando nós estamos interados um com o outro, ou interagindo um com o outro, nós nos estimulamos uns aos outros. Tem a ver com edificar pessoas, irmãos, sim ou não? Não é glorioso nós sabermos que a igreja foi criada pelo Senhor exclusivamente para nos edificar, para nos construir? Amém? O autor aos Hebreus, ele vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 25 para ser exato, vai dizer para nós não deixar de congregar-nos. Não deixai-vos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então a importância que tem de nós congregarmos. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós temos habilidades para admoestar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para orar uns pelos outros. Amém, irmãos? Para perceber a necessidade uns dos outros. Por isso o autor aos Hebreus diz, não deixeis de congregar-nos como é costume de alguns, antes façam admoestações uns aos outros. Amém, queridos? Então há uma importância dessa interação. Por que nós cansamos de falar, irmãos? Ou melhor, não cansamos de falar. Irmãos, permaneça cultuando, permaneça firme no Senhor, permaneça firme em sua igreja, porque quando você está aqui, você fortalece os seus irmãos. E você também se fortalece. Quantos aqui já foram fortalecidos na igreja? Glória a Deus, irmãos. E a igreja, na verdade, interagir com a igreja, nós estamos falando sobre edificar pessoas, e não tem como edificar pessoas senão pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não tenho como construir algo se eu não tenho a ferramenta correta. Então, se nós estamos falando sobre edificar pessoas, a edificação na palavra não tem melhor do que isso. Por quê? Porque a igreja vai instruir você ao crescimento, vai trazer para você benefício, vai levar você querendo ou não querendo. Amém? Estando dentro de uma igreja, sempre nós vamos puxar você para cima, enquanto o mundo todo está puxando você para baixo. Você já ouviu falar na lei de Darwin, ou a lei da gravidade? Tudo, irmãos, toda a massa é puxada para baixo, sim ou não? Então a lei natural vai sempre puxar você para baixo. A igreja vai puxar sempre você para cima, dizendo, ei, você é filho de Deus. Ei, você não é para andar como miserável, rapaz. Ei, você não é para andar mais em escassez.
Ei, por que você está andando em sofrimento? Você não foi criado para andar em sofrimento. Então a igreja vai estar sempre puxando você para cima. Interagir, irmãos, com a igreja. Você vai sempre ser puxado para cima. E você também vai ser motivado para motivar a outros para cima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Está aprendendo alguma coisa? Então nós somos constituídos em grupo para quê? Para nos estimularmos uns aos outros. Como eu falei, existe uma necessidade, irmãos. Nós precisamos interagir, todos nós precisamos interagir. Você percebe uma pessoa que ela se isola, rapidamente essa pessoa é diagnosticada com depressão, sim ou não? A pessoa começa não querendo ver ninguém, aí ela entra no quarto dela, ela começa a se isolar, ela se isola primeiro dos pais, da mãe, ela se isola dos irmãos, começa a entrar no quarto, se fecha em um mundo só dela, e consequentemente essa pessoa é diagnosticada com depressão. Por quê? Porque nenhum de nós foi criado para viver sozinho. Amém? Isso foi observado pelo próprio Senhor quando Ele criou o homem. Ele fez o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. E todo mundo pensa que Deus estava falando simplesmente do casamento. Se fosse assim, existia Adão e Eva no mundo, estava tudo bem, sem filho nenhum. Eles estavam juntos porque Deus estava falando do casamento. Mas não, Deus estava falando de interagir. Deus estava falando que pessoas precisam de pessoas. Amém? Por isso Ele deu uma ordem para Adão dizendo, ei, enchei a terra. Encher a terra quer dizer, eu não fiz só para você. Sabe, queridos, às vezes nós tropeçamos na fé porque nós recebemos uma palavra tão boa e guardamos ela para nós. E que palavra boa, irmãos, agora eu começo a viver o meu mundo cristão. E eu digo, glória a Deus, eu sou nova criatura, eu sou justiça de Deus, eu ando com o Senhor, eu vivo para Deus e só estou quase no nível de Enoque, daqui a pouco serei transladado, porque estou andando com Deus, não ando mais com ninguém. Não foi assim que Deus fez, queridos. Deus nos criou para que nós pudéssemos multiplicar. Sabe qual é a razão do testemunho? Se você está lendo um pouco o livro que nós indicamos para você, que é o livro 1 a 1, sabe qual é a razão de testemunhar? Testemunhar para pessoas o que Deus já fez na sua vida. Quem era você antes de Cristo? Como era a sua vida antes de você conhecer a Jesus, irmãos? Eu creio que todos nós aqui temos um testemunho diferenciado. Alguns tiveram o privilégio de nascer em berço evangélico. Quem? Alguém aqui? Meu Deus do céu, se eu estivesse no nível de vocês, eu estava andando a um palmo do chão de tanta santidade. Mas outros não, outros conheceram o mundo lá fora, conheceram o que é pobreza, conheceram o que é escassez, conheceram o que era uma falsa alegria, que nós pensávamos ter alegria, mas não tínhamos nenhuma. Precisávamos de festa sobre festa, carnaval sobre carnaval, Natal sobre Natal, para ver se de alguma forma preenchia um vazio que existia dentro de nós. Mas nós nos convertemos. E o testemunho que nós temos é que Jesus Cristo, irmãos, morreu pelos nossos pecados, carregou a nossa culpa, nos trouxe para a vida dele. O testemunho que nós temos é que outrora, mortos para o pecado, hoje nós vivemos para Deus e nós podemos compartilhar isso com outros. Nós precisamos compartilhar isso com outros, irmãos. Isso chama interação. Você sabe que na rua que você mora, tem pelo menos lá 5 vizinhos que sofrem. Pessoas sofrendo, irmãos, na rua que você mora. Pessoas sofrendo dentro da sua família, às vezes. E você, tendo a boa palavra, tem a responsabilidade de compartilhar com ele. Amém, irmãos? Depois que você compartilha, a responsabilidade já não é mais sua, é do Senhor, amém? Mas você interagiu com aquela pessoa, você trocou ideias com ela. Interação é também troca de ideias. Amém? Então vamos ler um pouco sobre isso. A necessidade que temos das outras pessoas pode ser descrita como uma busca intrínseca por conexão, apoio e pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a alguém. Pastor, mas você está falando de quê? Eu estou falando de pertencer a uma tribo, uma família. Não é prazeroso você pertencer a uma família? Sim ou não?
Não é prazeroso você pertencer a uma tribo? Existe um povo que você pode chamar de seu. Amém? Eu brinco aqui com Levi, dizendo que a tribo de Levi está aqui. Existe um povo, irmãos, que você pode chamar de seu. Você pode ir para a sua casa e dizer: aqui está a minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha sogra, meus irmãos. Não é legal existir um povo que você possa chamar de seu? Todos nós temos essa necessidade de pertencer a um grupo, amém? Essa necessidade se manifesta de várias formas. Ou, eu vou citar 4 formas para você. Essa necessidade se manifesta de uma forma emocional. Todos nós precisamos de alguém para completar algo que pode estar vazio em nós. Amém? As relações interpessoais proporcionam amor, carinho. Quantos gostam dessas coisas? Não estou falando de sapato, carinho. Quando fala carinho, as mulheres pensam que é sapato. Não estou falando de sapato, não. Amor, carinho, compreensão. Amém, irmãos? É fundamental ter alguém que nos entenda. Nós precisamos conversar com alguém que nos compreenda de vez em quando. Sabe que casamentos acabam simplesmente porque a mulher diz: você não me entende. Consequentemente, o homem acha que ela não entende ele, ninguém entende nada, e o casamento acaba porque eles não entenderam que nasceram para interagir, porque eles não entenderam que precisam lidar com as diferenças. Amém, irmãos? As relações interpessoais proporcionam amor, carinho e compreensão fundamentais para o nosso bem-estar emocional. Precisamos de alguém com quem compartilhar os nossos sentimentos e experiências. Não é legal quando você passa um dia bem extraordinário e você tem alguém para chegar em casa e compartilhar isso? Não é gostoso? Michele estava aqui na terça-feira, Michele dirigiu o culto de terça. Michele é nossa ministra de louvor, nossa líder do grupo de música da igreja. E ela contava as experiências que ela teve com o Marcelo ali no hospital, né? E como as coisas foram favoráveis da parte de Deus para eles naquele lugar. Tudo dando certo, tudo contribuindo para o bem deles, irmãos. Ou seja, que graça ela teria de compartilhar isso se não fosse com o povo dela? Não é legal isso? Eu fico imaginando, irmãos, ela passando por aquilo tudo, desejosa compartilhar com alguém. Aí ela encontrou e disse: eu tenho que compartilhar com eles. Amém, irmãos? De fato, nós precisamos, porque isso aguça a nossa vida emocional. Porque senão, cara, viver um dia tão extraordinário e não ter para quem contar, não é assim? É a graça do homem ter uma mulher bonita. É mostrar para os amigos. E dizer: eu tenho. Glória a Deus, irmãos. Brincadeiras à parte, nós precisamos nos relacionar com pessoas, porque essa necessidade também se manifesta de forma social. Interagir com outros é essencial para a nossa socialização. A convivência nos ajuda a desenvolver habilidades sociais e nos sentirmos parte de uma comunidade. Desenvolver habilidades sociais. Quando nós estamos juntos, nós crescemos em todas as áreas. Você concorda com isso? Quantos aqui aprenderam uma profissão na vida? Você tem uma profissão? Você aprendeu com alguém? Você viu alguém fazendo? Não é assim? Vimos alguém fazendo e aprendemos o quê? Uma profissão, ou seja, interagir com pessoas nos enriquece, nos promove, nos faz aprender coisas das quais nós não sabíamos como fazer. Não é assim? Rapaz, eu trabalho em obra desde o começo do mundo, desde que me entendo por gente. Tenho curso técnico em edificações. Em um bate-papo com o Caio, assim, nós estávamos batendo papo no carro, fizemos escola de ministro juntos no ano passado. Caio me ensinou como medir uma circunferência, o negócio do pi. Alguém já ouviu falar do pi? Alguém já ouviu falar do pi? Você sabe do que eu estou falando? O raio da circunferência de 3,14, eu não fazia ideia do que significava e como usar isso na construção civil. Aí o Caio: rapaz, o pi se usa assim, assim, assim. Eu: rapaz, que coisa boa. Eu achava que o pi era só uma silabazinha. O Caio me ensinou o pi. Isso o quê?
batendo papo, enquanto subíamos e descíamos a serra. Ele nem sabe o que me ensinou, estou falando isso agora, ele está descobrindo agora que ele me ensinou e mediu o raio de uma circunferência. Eu não sabia disso, irmãos. Mas na interação nós crescemos, nós aprendemos coisas. Sabe? Depois, se você quiser, pergunta o Caio te ensina, tá bom? O Levi também sabe, o Levi sabe também. Qualquer coisa, pergunte a eles aí. Você que sempre teve encucado assim, rapaz, como funciona aquele negócio do pi? Pergunta para eles que eles resolvem para você. Tá bom? Mas é tão fácil, eu achava que era tão difícil. Né? É tão fácil, rapaz. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então, de uma forma social, irmãos, nós aprendemos coisas quando estamos com pessoas. Por isso, a necessidade, irmãos, de lidar bem com pessoas. Valorizar pessoas, irmãos, quer seja o menor, quer seja o maior, precisamos valorizar pessoas, precisamos lidar com as diferenças, porque essas diferenças nos enriquecem de fato. Essa interação nos enriquece de fato, amém, irmãos? Nós somos promovidos quando interagimos com pessoas, amém? Isso é muito bom. Glória a Deus. Quantos aqui tem mais de uma profissão? Tem gente boa aqui, hein? Meu Deus do céu. Certamente você aprendeu com alguém alguma coisa. Amém? E mesmo naquilo que você já desempenha, na habilidade que você já tem, se você interagir com outro profissional da mesma área que você aprende mais. Porque de repente o outro profissional faz a mesma coisa, um resultado final do mesmo jeito, mas o método que ele usa é outro. E às vezes o método pode ser muito mais fácil do que o seu. Né? Nós não precisamos sofrer se nós interagirmos bem com as pessoas. Amém, irmãos? O que se isola, na verdade, a Bíblia chama de tolo. Nós não podemos nos isolar. Amém? E de uma forma prática, muitas vezes dependemos de outros para apoio em atividades do dia a dia. Quantos aqui tem auxiliares trabalhando para você? Ninguém tem auxiliares? Eita, meu Deus do céu. Eu declaro muitos empresários nessa igreja, cheio de auxiliares. É porque o chefe não está aqui, né? Glória a Deus. Nós precisamos de apoio, irmãos. Quantos já levantaram, vou perguntar para os homens só, tá? Quantos já levantaram um saco de cimento? Para os homens aqui. Em dois é mais fácil, sim ou não? Em dois é muito mais fácil, não é, irmãos? A gente pega um sozinho, esse menino novo aqui pega um facinho assim, ó. Joga no ombro assim, dá 3 voltas para cima e depois joga no ombro, quando é novinho assim. Mas quando chega nos 40, aí já chamou um amigo. Rapaz, pega aqui comigo esse negócio aqui, a coluna não está ajudando mais não. Então, de uma forma prática, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Por isso a necessidade, irmãos, de nós fortalecermos pessoas, investir em pessoas. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas, somos necessitados delas, amém? Para quê? Para nos ajudar em atividades do dia a dia, como trabalho em equipe, ajuda em momentos difíceis, ou divisão de responsabilidades. Não é assim? Criamos as nossas crianças, aí quando eles chegam na adolescência, já começamos a dividir, ó, a louça é sua. Não é? Adolescente ama quando a mãe diz, a louça é sua. Adolescente ama isso, não ama? Mas a divisão de responsabilidade. Eu estava na casa de um casal de amigos, em Campinas, e aí, em uma determinada tarde, ele pegou as 2 filhas adolescentes dele e disse, olha, cuida de tudo aí que sua mãe e eu vamos dormir. E a mãe disse assim, esses são os benefícios da maternidade. Eu estou usufruindo dos benefícios da maternidade. O que aconteceu naquela história? A mãe teve que trabalhar muito para levar aquelas filhas até uma qualificação, ou uma idade, ou uma habilidade para que elas pudessem cuidar de tudo. Mas a mãe teve que trabalhar muito para edificar elas até ali. E dali em diante ela disse, agora é minha vez de curtir os benefícios da maternidade. Eu vou dormir e vocês vão trabalhar. Olha que coisa boa, irmãos. Quando nós edificamos pessoas, nós podemos de fato confiar nelas também, amém? E de uma forma cognitiva, como eu disse aqui, batendo papo com o Caio, eu aprendi a fórmula do pi. De uma forma cognitiva nós podemos trocar ideias, nós podemos trocar perspectivas sobre as coisas. Não é? E aí todos nós somos o quê? Somos enriquecidos no nosso entendimento. Porque não importa
o quanto você saiba, sempre você vai encontrar alguém que sabe mais do que você. E às vezes, irmãos, uma criança nos ensina. A interação, irmãos, a necessidade da interação é que às vezes nós vamos aprender com uma criança. Quem é dos anos 90 aqui, dos anos 80, cara, nós não tínhamos internet naquela época. Nós nem sonhávamos com um aparelhinho desse, com tantos benefícios na mão que nós temos hoje. Aí o que acontece? As crianças de hoje, pegamos os adolescentes e dizemos para ele, ei, me ensina aqui, mexer nesse negócio. Por quê? Porque eles já nasceram sabendo, eles sabem mais do que a gente nesse negócio. Rapaz, isso aqui eu não sei não. Vê aí para mim. Aí esses jovens que nasceram dos anos 2000 para cá, eles mandam ver, eles sabem tudo desse negócio. A gente ainda está naquele de apertar o botão ainda, né? A gente ainda aperta tudo. Lembra daquele que fazia assim? Não é do meu tempo não, mas eu lembro. Tinha alguns lá ainda. No acervo da cidade tinha alguns no meu tempo. Que fazia assim, ó, número por número, assim, ó. A molecada vê isso e fala, que é isso? Mas eles têm tanto para nos ensinar hoje. Vez por outra, uma coisa está difícil para mim lá no telefone, eu falo, Julinha, resolve aqui para mim. E jogo na mão dela e descanso, porque eu sei que será bem resolvido. Então nós podemos trocar ideias, trocar perspectiva, crescemos, somos enriquecidos, de certa forma, simplesmente pelo fato de estar junto com pessoas. Amém, irmãos? Você pode dizer para o irmão do lado, eu preciso de você? É lindo isso, irmãos. É lindo isso. Para isso a igreja. Por quê? Porque quando nós estamos abatidos, um vem e fortalece o outro. Quando nós estamos desanimados por algum motivo, somos fortalecidos por outro. E quando nós estamos plenamente empolgados, quando estamos bem, nós também podemos fortalecer uns aos outros. Imagina, irmãos, Levi aqui e Cida fizeram quantos anos de casado? 36 anos de casado. Eu sou menino ainda na frente deles, vou fazer 21 agora. 21 anos de casado. Se eu tenho um problema em meu casamento, eu confio plenamente em procurar o Levi e a Cida e falar assim, rapaz, me ajuda nisso aqui. E com a experiência que eles têm, que é muito vasta, muito maior do que a minha. Marisa também fez 35 anos semana passada. Uma experiência vasta, irmãos, em casamento. E eu falo, como é que eu lido com essa situação? E eu tenho certeza que serei ajudado por vocês. Muito mais os outros que estão se casando agora. 1 ano de casado, 2 anos de casado. Meses de casados. As pessoas se casam e nem sabem que não sabia fritar um ovo. Começa a descobrir depois que casa. Porque antigamente era a mãe que fritava, então nem sabe. Rapaz, eu não sei fritar ovo. Descobriu agora, e agora? Aí casou com um cara que ama um ovo frito. Mas o ovo só fica queimado. Vai ter que aprender a fritar ovo agora. Vai chamar os mais velhos, vai dizer, mãe, como é que frita ovo? Me ajuda aí. Crescemos, irmãos, quando temos pessoas do nosso lado. Somos dependentes uns dos outros, irmãos. Por isso, essa visão do nosso ministério de edificar pessoas, que está dizendo, você precisa de pessoas, pessoas precisam de você. Essa interação foi criada pelo Senhor, irmãos, para andarmos juntos. Você está comigo? Foi criado pelo Senhor para andarmos juntos, irmãos. Igreja, de uma forma corporativa, é a ideia de Deus. Você sabe que existe uma unção coletiva para um ambiente como esse? Uma unção que pega em um e se espalha nos outros e todos são edificados quando nós estamos juntos? Todos nós somos edificados quando estamos juntos. Não existe, irmãos, um culto ou uma reunião como essa para uns saírem bem e outros saírem mal. Não pode ser assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, a unção vem para nos encher, para nos enriquecer, para nos ensinar a lidar uns com os outros. Amém? A unção vem para nos admoestar, para nos corrigir. E se você veio chateado com alguém, a palavra vai dizer para você, perdoa, porque Deus perdoou você. Aí você sai daqui construído por dentro, capacitado para perdoar. Se você vem, irmãos, para um lugar como esse, chateado com o seu esposo, com a sua esposa, a palavra vai dizer para você certamente, ame de uma forma incondicional.
E assim você vai sair daqui transformado, edificado. Essa unção coletiva, irmãos, foi constituída pelo Senhor para andarmos juntos, fortalecidos por Ele. Amém, irmãos? Fortalecidos por Ele. Foi Deus quem disse para encher a terra. Foi Deus quem escolheu um povo para chamar de seu. Deus disse: ei, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Por que Deus disse: vocês serão o meu povo? Porque Deus queria um povo para Ele chamar de seu. Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia conversar com o homem. O que quer dizer isso? Deus gosta de interagir com o homem. Está comigo, irmãos? Aí nós já entramos numa outra vertente, que é uma vertente de intimidade, de santidade com o Senhor, que Ele gosta de interagir com você também. Amém? Mas Deus te criou e me criou para interagir com outros. Amém? Nós não fomos chamados para nos isolar. Abre tua Bíblia comigo, para não dizer que eu falei demais sem ler a Bíblia. Abre tua Bíblia comigo em 1 de Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 12. Presta atenção, queridos, que eu quero fazer uma ligação aqui com você, rapidinho. Enquanto você acha aí, tá? Nós estamos indicando esse livro, 1 a 1, que é um guia de discipulado pessoal. Né? Eu quero que você leia mesmo esse livro. Todo cristão deveria saber como lidar com isso. Né? Lidar com os temas que estão nesse livro. E com isso você pode também fortalecer a outros. E no mesmo tempo que nós estamos lendo esse livro 1 a 1, nós estamos falando sobre a edificação de pessoas, que nada mais é do que um discipulado pessoal. Nós aprendemos uns com outros, uns com os outros. Quando estamos edificando pessoas, estamos sendo também edificados. Irmãos, você não tem noção o quanto eu já fui aconselhado pelo Senhor, enquanto eu estava aconselhando outros. Você não tem noção o quanto eu já fui ajudado pelo Senhor enquanto eu estava ajudando outros. Sabe? Pessoas me procuram e falam: pastor, eu estou com problema A e B, e abrem o seu problema para mim, e aí eu começo a aconselhar aquela pessoa, e daqui a pouco eu percebo que eu estou falando comigo mesmo. A pessoa está sendo edificada, mas eu estou tratando áreas minhas mesmo. Amém, irmãos? Eu já tive que aconselhar pessoas que tinham problema financeiro, enquanto eu estava passando por problema financeiro. E eu ia, entregava 1, 2, 3 conselhos para a pessoa, e depois Deus dizia para mim: eu estou falando com você também. Essas respostas que você entregou para ele ou para ela, são respostas para a tua vida também. Sabe, irmãos, enquanto interagimos com pessoas, enquanto construímos para outros, estamos nos construindo por dentro também. Eu estou falando dessa ligação do livro 1 a 1, eu estou falando dessa ligação de estarmos ensinando sobre edificação de pessoas. Quantos aqui foram ao cinema por esses dias ver um filme chamado A Forja? Então eu aconselho você a ir ver. Você já foi convidado, sim ou não? Então vá ver, porque está falando das mesmas coisas. É engraçado como Deus liga as coisas quando Ele quer falar algo, quando Ele quer sinalizar algo para a sua igreja. Deus está querendo sinalizar para nós, irmãos, nesses últimos tempos, a importância que temos de alcançar outras vidas, de impactar outras vidas com aquilo que nós já temos. Porque uma vez que recebemos do Senhor salvação, já temos alguma coisa, amém? E ligando isso tudo, eu quero falar sobre esse texto que eu pedi para você abrir, 1 Coríntios 12, versículo 12. Engraçado a analogia que Cristo faz comparando a igreja com o corpo. Porque ele faz essa analogia dizendo: olha, assim como o corpo constitui muitos membros, olha que interessante, irmãos. Um corpo é constituído por muitos membros, mas é um só corpo, assim a igreja deve andar. E como um só membro, nós precisamos compreender que precisamos uns dos outros, sendo um só corpo. Não é interessante isso?
Vamos ler o texto, nós vamos compartilhando de algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Nós vamos falar aqui sobre a valorização, ok? Então, ninguém pode dizer que não é importante, irmãos. Cada um é importante, amém? Cada um de nós tem a nossa importância. Às vezes, vamos falar de uma forma corporativa, e como nós estamos em uma igreja, vamos falar da forma corporativa na igreja. Às vezes nós pensamos que o status é para aquele que está com o microfone na mão, pregando a palavra, ensinando a palavra. Ele está em um lugar de evidência. E às vezes o irmãozinho ou a irmãzinha que varre a igreja, ou que conserta a igreja, o zelador do templo, ele entende que ele é menor. Não, irmãos, nenhum de nós é menor do que o outro. Nenhum de nós, irmãos, é menor do que o outro. Todos nós somos importantes. Em uma corporação, todos nós somos importantes. Por quê? Porque nós fomos chamados especificamente para completar o corpo, para completar o time. Posso dizer assim? Se alguém entende de futebol, vai entender do que eu estou falando. Um time, irmãos, ainda que o centroavante faça o gol, mas o goleiro, ele foi campeão junto também. Sabe aqueles caras que ficam no banco de reserva? Eles participam do time. Eles estão ali para completar o time em um caso de necessidade. Eles estão sentados no banco. O atacante está lá fazendo gol, o cara do destaque está lá fazendo gol, dando os dribles, mas quando chega na hora da premiação, a medalha também é dada para aqueles carinhas que estavam sentados no banco. A medalha também é entregue para toda a comissão técnica do clube. Por quê? Porque todos constituem um só time. Amém? Com respeito a Cristo, todos nós constituímos um só corpo, irmãos. Não existe cargo mais elevado, não existe um que seja mais relevante do que o outro. Todos nós temos a nossa relevância diante do Senhor. Amém, irmãos? Você se acha uma pessoa importante? Sim ou não? Você entende que todos nós somos importantes? Todos nós somos importantes, irmãos. Pela graça de Deus, somos o que somos. E a cada um de nós foi dado habilidades. A cada um de nós foi dado capacidade que talvez o outro não tenha. Então, somos dependentes uns dos outros. Amém? Nós vamos ler na continuação do texto. Onde é que eu estou? Versículo 13? 15 já? Meu Deus, não, 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Às vezes almejamos coisas das quais não temos. Esses dias eu tive que instruir uma pessoa e, sabe, irmãos, quando uma pessoa ela está desgostosa com a própria vida, ela começa a dizer, poxa, mas eu estou tentando e não dá certo. Eu estou crendo e nada muda. Eu estou perseverando e nada muda. Eu disse, rapaz, pare de olhar para aquilo que você não tem e comece a valorizar aquilo que você tem. Por quê, irmãos? Porque todos nós temos alguma coisa, todos nós somos alguma coisa. Às vezes almejamos tanto a vida que não temos, que passamos a desvalorizar a vida que temos. Ei, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Está tudo ligado, irmãos, todos nós temos a nossa importância. E a nossa vida, irmãos, ela é a vida que Deus nos deu. Você está comigo? Portanto, é necessário passarmos a nos alegrar mais com aquilo que temos e parar de nos entristecer com aquilo que nós não temos. Porque o que temos é nosso. Deus nos deu.
Vamos trabalhar em cima disso, vamos multiplicar isso. Vamos fazer isso crescer, vamos produzir em cima disso, vamos abençoar alguém com aquilo que nós já temos. É melhor do que ficar choramingando sempre por aquilo que não tem e desvalorizar aquilo que você já tem. Está comigo, irmãos? Aleluia. Vamos continuar, verso 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse olfato? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de você. Então entenda, irmãos, essa analogia do corpo, nenhum de nós pode dizer para o outro, eu não preciso de você. Aleluia. Precisamos uns dos outros. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Precisamos uns dos outros. Eu tenho aqui sentado o povo da música, graças a Deus por eles, eu não sei tocar, irmãos. Não tenho habilidade nenhuma com aquele negócio. Minhas mãos são grossas para isso. Pastor, mas dá para cantar? Não, eu sou extremamente desafinado. Glória a Deus por aqueles que cantam. Precisamos uns dos outros e assim a igreja caminha bem. Agora imagina nós aqui, o pastor pregando 2 horas sem um cântico para nós cantarmos juntos. Não seria desagradável? Não é melhor, irmãos? Tem um cântico que vai lá, prepara os nossos corações, né? Eles vêm aqui com habilidades, com unção, com graça da parte de Deus para preparar os nossos corações. Aí o pessoal da mídia está lá, eu não tenho habilidade nenhuma com aqueles negócios, eles têm habilidades para isso. Aí o pessoal do diaconato vem antes, limpa todas as cadeiras. Por quê, irmãos? Existe uma escala para isso, porque não dá para nós fazermos tudo. Precisamos uns dos outros. Os meus olhos, eles conseguem chegar lá naquela porta, mas eles não conseguem abrir aquela porta. Então os olhos não podem dizer ao pé, não preciso de você. Entende isso? Embora os meus olhos cheguem lá, mas eles não conseguem abrir aquela porta. Para abrir, precisa todo o corpo contribuir para chegar até lá. Você entende? Sozinho, irmãos, você tem um alcance, mas acompanhado de pessoas, você pode ir muito mais longe. Você está comigo? Muito mais longe, amém? Versículo 21, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Pastor, como trabalhar isso? É interessante que aqueles que têm menos honra, nós revestimos de maior honra, não é assim? Esses dias eu estava numa reunião e eu ouvi dizer, olha, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você chega em um cargo elevado, aí um peso vai vir sobre você também. Cobranças virão sobre você, não é assim? Rapaz, a gente leva tanta pancada às vezes por estar no cargo que nós estamos, na posição que nós estamos. Mas se chega um membro novo, irmãos, ele vem todo atrapalhado, cheio de defeito, todo torto, e nós revestimos ele de maior honra. Cobrimos ele de todas as formas. Por quê? Porque queremos que ele chegue junto conosco, aonde nós fomos chamados para ir. Que é para estar com Deus, irmãos, em todo o tempo. Então nós vamos valorizar esses, nós vamos investir nesses, nós vamos trabalhar por esses, irmãos, para que eles sejam revestidos de toda a honra necessária, ou toda a honra que eles merecem ter. Amém, irmãos? Nós precisamos disso, precisamos compreender isso. Se somos dependentes uns dos outros, irmãos, não desprezamos ninguém. Você pode dizer para o irmão do lado, não despreze pessoas. E eu vou bater nessa tecla outra vez. Presta atenção, irmãos, com aquilo que na linguagem natural nós chamamos de panelinha.
Presta atenção com isso. Formamos as nossas próprias panelinhas e às vezes, irmãos, tem outras pessoas no nosso meio. Nós precisamos sair um pouco do nosso lugar de conforto para trocar ideias com outras pessoas. Precisamos olhar nos olhos delas. Precisamos saber, irmãos, como elas estão, do que elas precisam, como nós podemos ajudá-los. O que podemos fazer? Ei, o que você pode fazer hoje para tornar a vida de uma pessoa melhor, irmãos? Tem pessoas fazendo vídeo com isso, para ganhar status na internet. O que você pode fazer hoje para tornar a vida de uma pessoa melhor? No que depender de você, o que você pode fazer para tornar a vida de uma pessoa melhor, irmãos? Isso pode acontecer dentro de uma corporação. Você pode olhar, você pode ter um irmão do lado e dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Mas não, às vezes estamos montados em um ciclo muito fechado, irmãos, e nós precisamos abrir mais esse leque. Precisamos sair disso. Com o intuito de fazer o quê? Com o intuito de aumentar a família, com o intuito de fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Como eu disse semana passada, Deus disse para Adão, multiplicai, enchei a terra. Depois Deus disse para Noé a mesma coisa, Noé, eu vou fazer contigo uma aliança. Noé, tão somente multiplicai, enchei a terra. Depois Deus chamou Abraão, escolheu Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes, sai do lugar que você está, vai para uma terra que eu vou te mostrar, multiplique, enchei a terra. Então nós fomos chamados para quê? Para multiplicar. Diga multiplicar. Mas se você ficar sempre no mesmo contexto seu, se você não se mexer, se você não fizer nada para multiplicar, como isso vai acontecer, queridos? Como você vai agregar pessoas? Se você entende que é só isso, sabe, queridos? Nós estamos, às vezes, com o nosso corpo defeituoso, e eu estou falando do corpo no sentido figurado, que a Bíblia está lidando aqui. Por quê? Nós estamos com um corpo que só tem olho, braço e perna, mas não tem ouvidos. Nós precisamos agregar ouvidos a esse corpo. Nós precisamos agregar pessoas para que possamos estar completos, irmãos. Se nós agregarmos pessoas, nós vamos nos encher de riquezas que talvez você nunca teve na vida. E Deus quer nos enriquecer, amém? Deus deseja nos enriquecer, queridos. Versículo 25. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Eu estou falando dessa panelinha, amém? Não pode haver divisão no corpo. Todos nós temos o mesmo valor para Deus e um para com os outros. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Cooperem com igual cuidado. Às vezes acaba um culto, e sabe o que nós queremos quando acaba um culto? E às vezes ficamos até olhando no relógio para ver se ele não vai acabar logo. Ninguém nunca fez isso. Vocês aqui são tudo crentes. Sabe o que nós fazemos quando acaba um culto? Nós queremos ir para casa rápido, porque queremos jantar, queremos descansar, queremos dormir. Não é assim? Mas a Bíblia diz que nós deveríamos cooperar em favor uns dos outros. Nós colocamos uma cantina aqui do lado que funciona nos domingos. Sabe qual é o maior propósito da cantina, irmãos? Não é vender salgadinho, não. É só dar uma oportunidade para você interagir com seus irmãos. Porque de repente você está com fome, você acabou o culto, você está com fome, quer ir para casa comer rapidinho. Aí tem um salgado aqui, aí você vai lá, compra um salgado, e assim você tem a oportunidade de falar um com o outro. Enquanto come, enquanto toma um cafezinho. Promovemos um cafezinho gratuito para você tomar um cafezinho enquanto conversa com alguém. Porque nessa conversa, irmão, sai tanta coisa boa.
aprendemos, somos enriquecidos, fortalecemos uns aos outros. Descobrimos, às vezes, que enquanto nós temos um empresário aqui que está precisando de funcionário, existe alguém que esteja desempregado na igreja. Olha que legal, irmãos. Temos empresários precisando de funcionários. E temos pessoas desempregadas. Aí completamos o time. Enriquecemos um e também fortalecemos o outro. Isso é bom ou não é? Isso fortalece, irmãos, qualquer equipe. Aí o empresário que estava desfalcado na equipe conseguiu mão de obra qualificada. E a pessoa que estava desempregada e sem dinheiro conseguiu um salário. Olha que coisa boa. Isso no meio de uma interação. Somos dependentes uns dos outros, irmãos. Precisamos uns dos outros. Você está comigo? Versículo 26 diz: de maneira que se um membro sofre, então todos sofrem com ele. Entenda, irmãos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se compadecia da multidão porque eles estavam como ovelhas que não tinha pastor. Eles estavam perdidos. Então havia compaixão no coração de Jesus e isso deve ter dentro de cada um de nós. Compaixão. A Bíblia diz que do modo que se um membro sofre, então todos sofrem com ele. Não tem como você estar com um probleminha em um membro do seu corpo e os outros tudo está alegre com isso. Não, essa mão agora tem que fazer mais força. Entende? Em algumas situações tem que colocar uma tipóia e aí o pescoço vai segurar, a coluna vai segurar, todo o corpo vai ter que carregar um membro do corpo que está sofrendo. Então, por causa de um membro do corpo, todos os outros membros sofrem com ele. Mas quando nós não temos compaixão, desligamos do corpo. E nós não fomos chamados para desligar, irmãos, nós fomos chamados para ligar pessoas. Amém, irmãos? Diga para si mesmo: eu fui chamado para ligar, para construir, para edificar, para fortalecer, para juntar. Amém, irmãos? Aí nós aprendemos sobre unidade. O que é unidade? Não é um saco cheio de batatas, mas é um purê de batatas, onde o negócio está tão pastoso que você não consegue mais separá-los. Estão todos no mesmo parecer, na mesma disposição mental, estão ligados um com o outro. Ali não existe mais uma batata pequena e uma grande. Ali não existe uma batata reta e a outra redonda. Ali estão todos unidos. Amém? Como igreja nós fomos chamados para andar assim, amém, irmãos? Nós fomos chamados sim para ser fortalecidos na igreja e também para fortalecer a igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando do corpo de Cristo. Amém? Vamos crescer nisso, vamos fortalecer uns aos outros. E a música sai? Sai? Ó, o músico falou que sai. Então sai, fica de pé comigo. Nós vamos orar e vamos cantar juntos e vamos encerrar isso. Na semana que vem nós temos um tema chamado reciprocidade. Ou seja, de uma forma recíproca você pode dar e receber. E você pode tanto abençoar pessoas como também ser abençoado por elas.